anotar o que estava escrito. Então, receba de Deus na tua vida em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículos 6 ao 8, diz assim a palavra de Deus: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Amém, Jesus? Feche os teus olhos, coloque a tua mão à altura do teu coração e diga assim comigo: Senhor meu Deus, fala comigo, trata com a minha vida. Meu Deus, fala aquilo que eu preciso. No teu lugar, por favor. O tema da mensagem hoje é esse: dúvida, a inimiga da fé. Diga para quem está perto de você: dúvida é a inimiga da fé. E eu já começo lhe mostrando o significado da palavra dúvida. O significado da palavra dúvida é um estado de incerteza em relação à realidade, ou hesitação entre duas coisas. Em alguns casos, dúvida pode ser sinônimo de suspeita e ceticismo. Quando uma pessoa tem dúvida sobre alguma coisa, normalmente procura alguém que possa esclarecer essa dúvida. A dúvida é algo que não é bom para a nossa vida, mas ela existe em você, ela existe em mim, ela existe no Marcel, existe na Juliana, existe no Michelangelo, existe em todos nós. Porque eu não estou falando aqui da dúvida só na esfera espiritual. Eu estou falando aqui na dúvida com relação à vida. René Descartes, se você já estudou isso em filosofia, você deve lembrar dele, que ele tem uma frase que ele diz assim: penso, logo existo. A base da ciência, a base da razão é essa. Se eu penso, se eu questiono, então eu existo, eu tenho consciência. É isso que nos separa do reino animal. O reino animal, os animais, eles são inconscientes, eles não têm o raciocínio que nós temos. Por isso nós somos mais evoluídos, pelo menos deveríamos ser. Pelo menos deveríamos ser, né? Mas digamos que somos. Amamos uns aos outros, vivemos em comunidade, vivemos em paz, cooperamos uns com os outros. Amém, Jesus? Pelo menos dentro da igreja, né, gente? É o mínimo que se espera. É o mínimo. Mas essa é a linha de raciocínio. A dúvida, ela dá o sentido da existência do homem. Quando você aprende alguma coisa, é normal que surjam dúvidas. Se você não aprende, você não tem dúvida. Se você não vai para a escola, você não tem dúvida. A dúvida surge porque você aprendeu alguma coisa. Porém, a dúvida na esfera espiritual, ela não cabe, ela não entra. Ela não entra. E aí já vem o meu primeiro tópico para você nessa noite. A primeira coisa que eu quero te falar: você pode tê-la, mas não pode mantê-la. Diga para quem está ao teu lado: você pode ter a dúvida, mas você não pode manter. É interessante isso, né? Você pode ter, em qual sentido? Você é humano. Vão surgir dúvidas. Vamos supor que você entregou a vida há pouco tempo, você está chegando na igreja. É normal que você tenha dúvidas sobre a palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia e você vai falar: poxa, eu não entendi muito bem isso daqui, pastor. É normal. Você está chegando agora. As dúvidas vão surgir. Mas se eu tenho dúvida, o que eu li lá na explicação? Eu procuro sanar essa dúvida. Eu corro atrás de alguém que possa explicar. Eu vou atrás de alguém que possa me dar discernimento a respeito daquela dúvida que eu tenho. Porque se eu decidir ficar com aquela dúvida, meu irmão, eu caminho para o buraco. Ao invés de caminhar com Cristo, eu vou caminhar para um buraco. Eu vou caminhar para o caminho da dúvida, do medo, da incerteza. As pessoas vão chegar para você e vão lhe perguntar assim: você frequenta a igreja? Frequento. Você assiste às pregações? Assisto. E aí?
É bom, é legal. Ou seja, aquela palavra que é ministrada não tem efeito algum na vida da pessoa, porque ela vive através das suas dúvidas. Ela não dá um jeito de sanar as dúvidas. Gente, coloca isso em todas as áreas da tua vida. Um casamento com dúvida, ele vai para frente? Não vai, gente. A desconfiança é uma das piores coisas que pode existir dentro de um relacionamento. A partir do momento que fica com aquela, como é que o pessoal fala? A pulga atrás da orelha. Tem gente que já não está com a pulga, já está com o elefante, né? Com o elefante atrás da orelha, pastor. Essa dúvida vai gerar desconfiança. Essa desconfiança gera complicação. Essa complicação gera uma possível separação. Por quê? Não confia, tem dúvida, não está certo. Olha o que o Tiago, lá no livro de Tiago, nos fala. Olha, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Quem duvida não tem direção. Ele vai por aquilo que ele ouve. Deixa eu cutucar, né? Segura aí na cadeira. Cidadania. O que você entende por cidadania? Perceba o quanto é importante a cidadania enquanto você faz parte de uma sociedade. Concorda comigo? Concorda ou não concorda? É importante? É. Mas muitos preferem ficar em cima do muro. Muitos preferem não opinar. Muitos preferem não tomar uma decisão. E aí vem as desculpas. Ah, pastor, é porque não tem alguém que faça a coisa correta. É porque fulano é corrupto. Porque ciclano fez isso de errado. Gente, em toda a história, desde o Éden, sempre teve alguém fazendo coisa errada. Deixa eu te lembrar, você também já fez muitas coisas erradas. Ah, vou te lembrar também, vou te informar. E vai fazer outras. Se não fez, vai fazer, porque você é ser humano. Mas nós temos que ter a expectativa que alguém vai se levantar. E existe gente correta, existe sim gente de bem, existe gente honesta, existe ou não existe? Amém? Você crê nisso? Que pode ser voz de Deus em lugares estratégicos. Mas para isso o povo tem que se humilhar, tem que buscar a face do Senhor, tem que jejuar, tem que dobrar o joelho. Concorda comigo? Mas muitas vezes o povo de Deus não faz isso. A gente é crente, é melhor a gente não tocar nesse assunto aqui dentro da igreja, pastor. Porque cidadania e igreja não andam juntos. O povo foi o primeiro a pedir os juízes para Deus, os reis, não foi assim? Olha, nos dá reis, nos dê homens que nos lidere. A cidadania começou lá no Velho Testamento, instituída pelo próprio Deus. Mas tem crente que prefere, que não gosta de tratar desse assunto. Assim como tem crente que não gosta que trate sobre dinheiro. Assim como tem crente que não gosta que trate sobre sexualidade. Pois eu te falo, tudo que você precisa saber está na palavra de Deus. O problema é que muitas vezes nós preferimos ficar em cima do muro, não queremos tomar um posicionamento. E aí vem as dúvidas, vem a dificuldade de compreender, de acreditar. E aí você não faz nada. E aí você espera, vamos ver no que vai dar. Está aí o país do jeito que está hoje. Porque um monte, ia sair uma outra palavra, mas viu que é domínio próprio? Chega, quase quebra o maxilar agora. Um monte de gente não se posiciona. E o pior, esse ano é capaz de se posicionar errado, por falsas expectativas. Eu disse agora há pouco aqui para você, fale uma palavra de bênção na vida do teu irmão. Falei ou não falei? Porque nós somos atingidos, nós somos bombardeados durante o dia inteiro por palavras negativas. Alguém aqui ouviu algum palavrão hoje? Vários. Espero que ninguém tenha falado, né? Mas ouviu, dependendo de onde você trabalha, você vai ouvir um monte. Você ouviu palavras negativas?
Possivelmente. De repente, essa semana você ouviu de alguém que você ama muito uma palavra que te magoou. Pois aqui é o lugar que Deus te coloca para cima, porque a palavra dele vem para lhe fortalecer, vem para edificar você. Aqui é o lugar onde você para ouvir a palavra e não tem que ter dúvida no teu coração, porque a palavra vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o teu Criador. Você pode chegar com questionamentos, mas o Senhor está sanando agora cada um deles na tua vida e no teu coração, no nome de Jesus. Você não pode sair daqui com dúvida. E eu não estou falando com dúvida a interpretação do texto. Eu estou falando com dúvida com relação a quem é Deus na sua vida. Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai fazer alguma coisa por mim, meu irmão? Ele não vai fazer, Ele já fez. Você está vivo, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você acordou no dia de hoje. Você é um milagre de Deus. Diga isso para quem está do teu lado. Meu irmão, minha irmã, você é milagre de Deus. Quem crê nisso, aplauda bem forte o nome de Jesus. Você é um milagre. Aleluia! Ou seja, espiritualmente não dá para ter dúvida. E as pessoas que têm caíram ou estão caindo. A pessoa que duvida, olha o que a Bíblia, vamos voltar de novo lá no primeiro versículo. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Irmãos, não é pastor Rafael, é Bíblia. É instável, não tem como receber. A pessoa que entra aqui duvidando, ela não tem como ser abençoada. Eu vou entrar na igreja, mas será que é mesmo? Será que Deus abençoa mesmo? Já era, já perdeu a bênção. Eu vou para a igreja hoje, mas será que vai acontecer um milagre mesmo? Mas será que o pastor é usado por... Meu irmão, é melhor que você vá embora. Desculpa a franqueza, mas o coração duvidoso não tem espaço para Deus trabalhar. Você precisa entrar neste lugar. Olha, escute, olhe bem para mim. Para as coisas espirituais acontecerem neste lugar, você tem que entrar com fé. Você tem que entrar com fé. Você vai na padaria para comprar o quê? Pão. Você vai no açougue para comprar o quê? Carne. Você vem na igreja, você tem que vir com fé. E a Bíblia é completa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter um objetivo. Então você vem com fé, você vem pelo caminho falando: Senhor, usa o pastor hoje, que Deus trate na vida dele, para que o Senhor trate na minha vida. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, e eu falava: meu Deus, fala comigo hoje, Senhor, usa o meu pastor. Meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Irmãos, eu era sedento por isso. E eu lhe confesso, mesmo eu sendo pastor hoje da igreja, eu falo: Senhor, fala comigo durante a tua palavra. Não me deixa no vácuo não, Senhor. Me usa, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Porque enquanto eu estou pregando, eu também estou recebendo a bênção de Deus na minha vida. Você acha que eu vou perder a bênção de Deus? De jeito nenhum. Até os puxões de orelha eu recebo, tomo posse. E aprendo, e melhoro, no nome de Jesus. Amém? Então guarde isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Você pode ter, mas não pode manter. Manter não, tá? Elas sempre vão existir porque você é humano, mas espiritualmente não dá para manter. Isso vai lhe trazer prejuízo na sua vida. A segunda coisa: combata a dúvida. Diga para quem está do teu lado: combata a dúvida. Vamos lá em Romanos, olha só, Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Em outras versões está assim: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Pastor, como acabar a dúvida na minha vida? Dando ouvido à voz de Deus, dando ouvido à pregação da palavra de Deus, dando atenção ao que Deus está tratando com você através da palavra dele. Eu vou falar uma coisa aqui, por favor, não saia daqui chateado. Quanto mais você perde culto, mais dúvida você tem. Sabe por quê? Vou te provar isso. Quem almoçou hoje? Comeu o quê? Vamos lá. Frango? Ô glória! Molho, cozido, assado, cozido. E não trouxe uma coxinha para mim. Tá certo, tudo bem. Eu gosto de pezinho, para chupar os dedinhos.
com batata e cenoura, cozido. Ô, glória! Sou apaixonado por moela. Esse dia eu fiz estrogonofe de moela. Ó, eu sou tão apaixonado que fiz um estrogonofe da moela. Sou doido. Vai lá, comeu mais o quê? Vamos lá, o que mais? Peixe, alguém comeu peixe hoje? Não? Ih, também não. Carne bovina. Comeu uma carninha? Tava bom o almoço? Tá. Antes de vir para a igreja, tomou um cafezinho? Alguém tomou? Não? Só tá com almoço até agora? Valei-me. Tomou um cafezinho. Sem um café, né? Bate a fraqueza. E vai chegar em casa e é capaz de comer mais alguma coisa. Pastor, você sabe, né? A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Tá gordinho? Não, tô ampliando o templo para o Espírito Santo ficar mais folgado. Tá bom. Essa é a parte engraçada da história. A parte pesada é o seguinte: você cuidou do templo, do físico, mas só tem uma maneira de cuidar do templo espiritual, de manter a alimentação do Espírito. Qual é? A palavra. Pastor, mas eu leio a Bíblia em casa. Me desculpa, mas não é a mesma coisa. E outra, qual é o risco de você ainda interpretar errado, como tem um monte de gente fazendo? Tem gente pegando Bíblia e fazendo interpretação de texto. Me desculpa, Bíblia não é interpretação de texto. Bíblia é joelho no chão, é jejum e a oração, e o Senhor vai revelar aquilo que Ele tem para a tua vida. Bíblia não é interpretação de texto. Tá? Então são duas coisas completamente diferentes. O crente, quando ele não alimenta o Espírito, ele enfraquece. Então ele perde um culto hoje, ele perde outro culto amanhã, e ele vai, daqui a pouco ele não tem mais força, irmãos. Daqui a pouco ele já não consegue mais orar. Pastor, isso acontece? Está assim de gente que não ora em casa. Está assim de gente que não pega na Bíblia dentro de casa. A Bíblia fica lá jogada, esperando o próximo culto. Ela fala: me leva, tem culto hoje, eu quero ir para a igreja, por favor. Nem é capaz da pessoa chegar e falar: eu esqueci. Nem é capaz de dizer: eu não tenho. Quanto tempo de igreja? 10 anos. Você tem 3 meses de igreja, 5, até 6 meses. É compreensível, meu irmão. Mas 1 ano, 2 anos, sem ter uma Bíblia. Me desculpa, mas você não é crente. Tem alguma coisa errada com você. Você está precisando repensar a tua vida como cristão. Você consegue entender o que eu estou querendo te dizer? Amém? Está claro para você? Pare para pensar, por favor. Esses dias uma pessoa falou para mim: pastor, olha esse link, pastor, assista. Olha o que o David Leonardo falou. Aí eu assisti, eu falei: eu preguei domingo. Eu gastei 45 minutos do culto falando, desci do altar, quase flutuei, quase jogo fogo no povo pelas mãos. E a irmã me dizer que Deus tocou no coração dela, porque ela viu o pastor, ela nunca viu uma palavra como aquela. Eu falei: Jesus amado, onde é que estava aquela criatura, Senhor, na hora do culto? Culto de ceia. Se eu soubesse, eu não tinha deixado nem ceiar. Não tenho nada contra ele, eu gosto dele, é um rapaz bom, usado por Deus, amém, Jesus? Gosto dele, que Deus o abençoe. É um dos que eu vejo que anda no caminho certo. Tem muito que melhorar, na minha opinião, mas está caminhando. Eu também tenho que melhorar, eu também estou caminhando, amém, Jesus? Mas a palavra foi semeada aqui, e a pessoa não pegou, não tomou posse, não se alimentou. Aí essa mesma pessoa, eu vejo ela fraca na fé, vive pedindo oração, vive tendo um monte de problema dentro de casa, vive passando por perrengue. Por quê? Porque não retém a palavra que está perto. Há um tempo atrás, essa mesma pessoa: pastor, ora por mim. Deu uma vontade de dizer assim: liga para o Dave. Liga para o Dave. Quem sabe ele vai te atender e vai orar. Estou precisando de uma visita. Fale com o Dave.
pessoas só dão valor na hora do aperto, irmãos. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Oh, Jesus amado, combata a dúvida com aquilo que você tem recebido. Deus tem falado com você nessa igreja, não tem? Eu creio que Deus tem me usado para falar com você. Deus tem me usado para falar comigo. Olha que interessante. Mas eu consigo enxergar isso. A mensagem de terça-feira, meu Deus do céu. Se você perdeu terça-feira, você perdeu muita coisa. Eu preguei ela ontem em Dores. Meu Deus do céu. E não é porque sou eu pregando, não. É a forma como Deus tratou. A palavra é alimento. Pessoas que não recebem alimento físico, anemia, doenças, enfermidades espirituais. Enfermidades espirituais. Necessidades espirituais. Não vai conseguir ler a Bíblia, não vai ter prazer em estar na casa de Deus, não vai ter prazer em louvar ao Senhor. Chega a hora do louvor, ela fecha a boca, o pastor manda bater palma, ela recolhe a mão. Manda ficar de pé, ela senta. Manda sentar, ela levanta. Porque ela não entende, ela está cheia de dúvida. Hoje eu recebi uma mensagem, já estou encerrando esse segundo ponto, tá? Eu fiquei tão transtornado. Eu vou ler para vocês. Foi de um ex-membro meu. Esse irmão, ele sofreu um AVC há anos atrás. Bom dia. Venho falar de minha gratidão a todos do grupo da igreja tal, e dizer que a partir de hoje deixarei a vida cristã, pois a igreja precisa muito de mim e não tenho condições físicas para doar a minha igreja, e por isso decido me afastar dos meus irmãos que me tratam com tanto carinho. Peço que Deus abençoe a todos. Ele teve um AVC, ele tem várias limitações, ele entra na igreja com muita dificuldade. Ele sempre sentou assim, mais ou menos onde essa menina está aqui. Ele só sentava na frente. Na hora do dízimo da oferta, ele dava um beijo no envelope e vinha entregando. Antes do culto começar, ele ficava no altar orando. Pastor, estou orando pelo Senhor, viu? Eu sei que o Senhor vai pregar, eu preciso da minha oração. Pense como esse homem me abençoava. Na hora que eu recebi essa mensagem, na hora, irmãos, eu respondi. Falei, meu irmão, não aceito isso não. Não aceito, e se for necessário eu vou aí na sua casa agora. Não aceito isso. O Senhor é muito importante. O Senhor não sabe quantas vezes o Senhor me abençoou. O Senhor não sabe quantas vezes o Senhor foi vaso usado por Deus na minha vida. Diz que eu cheguei para baixo da igreja e eu olhava para o Senhor, um homem que tem metade do seu corpo paralisado, mas na hora do louvor estava ali louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Na hora da oração estava recebendo o batismo com o Espírito Santo. Homem cheio da unção e da graça de Deus. A família inteira nunca apareceu, mas ele vinha para a igreja arrastando um lado do corpo, porque esse lado do corpo, acho que é o esquerdo, não tem movimento. Essa era a condição daquele homem. E ele falou para mim, pastor, por incrível que pareça, isso aconteceu segunda. Não sei porque essa mensagem só chegou agora para o senhor, mas o que o senhor acabou de me falar, dizendo para eu não desistir, eu ouvi de muitas pessoas, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não vou desistir. Inclusive vou tomar meu banho, porque daqui a pouco eu vou para a igreja. Aplauda o Senhor. Oh, glória a Deus. Aí na hora que eu ouvi esse áudio dele, eu falei, olha só, em algum momento deve ter brotado dúvida no coração dele, com relação a ele, com relação à condição física dele. Mas glória a Deus que Deus usou pessoas para abençoar a vida dele. Hoje eu vou para a igreja, inclusive já vou tomar meu banho. Ah, irmãos, como é lindo ver isso. Eu quero me alimentar da palavra de Deus. Não permita que o diabo coloque dúvidas no teu coração. Diga para quem está do teu lado, meu irmão, não permita que o inimigo coloque dúvida no teu coração. E por último, já acabei falando, mas vou falar de novo. Ouça a Deus. Dê ouvido ao que Deus está falando. Diga graças a Deus. Dê ouvido às pessoas que Deus tem colocado na sua vida, e não que o diabo tem colocado. Você sabe que o diabo manda gente na tua vida, né? Sabe disso? Tem os enviados do capiroto, do rabudo, do chifrudo, do fedido. Ele manda pessoas te visitar de vez em quando. É mais ou menos assim, ó.
Paz, eu não queria falar não, mas tem umas coisas aí acontecendo que eu não concordo não, sabe? Enviado do diabo. Enviado do diabo. É sempre assim. Eu não queria... Paz, você sabe que eu não gosto de fofoca, né? O diabo é tão sujo que ele não consegue nem enganar ele mesmo. Você sabe que eu não gosto de fofoca, mas eu preciso te falar uma coisa. Sabe que a gente é crente, a gente não fofoca, a gente só compartilha. Inclusive é bom até que o irmão ore também. Não concordo com o pastor não, essas coisas que o pastor está fazendo, não concordo. Não concordo com a igreja, não concordo com a palavra, não concordo com a oração, não concordo com a posição dos ventiladores, não concordo nem com o teto da igreja. Acho que eu não concordo nem comigo. É capaz da pessoa dizer isso. Aí, outra pessoa, se ela não estiver firme na fé, eu também não concordo com umas coisas não. Se pular no lodo, pula junto, porque não está ouvindo a voz. Irmãos, a voz de Deus nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir. A voz de Deus nem sempre é agradável. A voz de Deus nem sempre é aquilo que nós estamos querendo ouvir da maneira como nós queremos ouvir. Às vezes você vem para a igreja querendo ouvir uma palavra de acalento. Deixa eu te falar, às vezes a correção é o acalento que você precisa. Eu aprendi isso muito cedo. Vai ter culto que você vai sair daqui glorificando e aplaudindo. Vai ter culto que você vai sair daqui com vontade de me pegar pelo pescoço. É normal, depois passa. Graças a Deus que passa. Vai ter culto que você tem vontade de sair daqui chorando. Vai ter culto que você não ouve um glória a Deus. E vai ter culto que vira festa no final do culto. Porque é a multiforme maneira de Deus trabalhar na nossa vida. Mas eu preciso dar ouvido ao que Deus está falando. Cassiane, ela foi muito feliz quando ela fez uma canção que ela diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. Para eu não pecar, então eu guardo a palavra de quem? De Deus. Mas como o homem muitas vezes prefere o pecado, ele prefere as coisas erradas, então ele não retém a palavra. Ele prefere criticar, ele prefere zombar, ele prefere debochar. É assim que as pessoas se comportam, infelizmente. Deus vai usar pessoas para te abençoar, meu irmão. Creia nisso que eu estou te falando. E deixa eu te falar mais, às vezes não é nem crente. Deus usa pessoas para te abençoar. Às vezes não é gente de dentro da igreja. Deus levanta pessoas para te abençoar. E às vezes a gente não percebe o que Deus está falando. Provérbios 22, 24 e 25 diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Não ande com gente mal-humorado, não ande com gente que... E é óbvio, né? Com isso você não vai falar: não vou andar mais com ninguém porque todo mundo é mal-humorado. Não, não é isso. Ande com quem enxergue a vida projetada por Deus. Ande com quem veja Deus, enxergue Deus nas coisas. Tem gente que só enxerga as coisas do diabo. É capaz de você sair com um grupo de homens dentro de um carro, e daqui a pouco esses homens que são da igreja, de repente começar a falar de mulher, começar a falar de coisas que não são interessantes para uma conversa como homem de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Não estou sendo mais tão claro porque tem criança. Tem certas condutas que você não pode imitar, você não pode participar. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz o quê? Que você não se assente na roda dos escarnecedores. Tem coisas que não dá para você. É aquilo que eu sempre digo: você não presta mais para o pecado, você é filho de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Aleluia! Dê ouvido ao que Deus está falando. Provérbios 13, 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Falsos profetas têm se levantado nos últimos dias. Pessoas que usam o nome de Deus
para falar contra a igreja, para pregar contra o evangelho de Cristo que é pregado dentro da igreja. A modinha agora é falar: porque a igreja é muita religiosidade. Me desculpa, mas o que é pregado aqui não é religiosidade, mas é a palavra de Deus. Seria religiosidade se não houvesse mudança nas vidas. Seria religiosidade se a gente não ouvisse os testemunhos. Seria religiosidade se a igreja não estivesse batizando. Seria religiosidade se as pessoas não estivessem tendo suas vidas transformadas. Seria religiosidade. Seríamos um monte de fariseus. Mas muito pelo contrário, a gente vê os milagres do Senhor. Termina um culto como de terça, e a irmã lá me manda uma mensagem, né, minha irmã? Sentadinha lá atrás. Depois, se quiser contar para a igreja, pense na bênção. Pastor, ela contou ela escreveu em texto, mas eu senti a alegria dela. Estava feliz, não estava, minha irmã? Estava alegre. Só orou, pastor, e não é que o negócio aconteceu no outro dia? Você está entendendo? Não é o pastor ter orado, não é a igreja local que Deus só está com a mão estendida. Não, não é religiosidade, é viver a palavra todos os dias. E as dúvidas vão caindo por terra. Não permita que pessoas que estão fracas na fé tirem a tua fé. Está cheio de gente por aí, fraca na fé. Um monte. Eu não preciso nem apontar, você sabe muito bem quem são. Que se você der ouvido para elas, você vai cair. Eu estou te avisando. Quer ver um segredo? Quer saber discernir quem está fraco na fé? Olha para a vida dela. É só olhar para a vida. Pastor, você é perfeito? Deus me defenda dessa perfeição. Olha a conduta dessa pessoa. É só olhar os sinais. Às vezes a pessoa está aqui: olha, façam isso, façam aquilo, sejam assim, sejam assado. Mas a vida é torta. A vida está no pecado. A vida está na prostituição. A vida está toda errada. Olha a conduta, e você vai saber quem é que está falando a verdade. Amém, Jesus? Você toma posse dessa palavra no teu coração? Não duvide. Não duvide. Quando eu cantei agora há pouco, Deus vai fazer acontecer, Ele já está fazendo na sua vida. Pela fé, eu creio que Ele está fazendo no nome de Jesus. Eu encerro essa palavra de hoje. Você deixa para mim lá no primeiro slide, te contando uma historinha da Grécia Antiga. Diz que na Grécia Antiga era muito comum, no período das Olimpíadas, corredores participarem de uma corrida de atletismo. Corriam. E eles corriam no meio das cidades. E era uma corrida muito extensa, o percurso era muito longo. E era muito comum esses corredores ouvirem assim: olha, vocês não vão conseguir. Essa corrida é muito distante. Vocês não têm força. Vocês são fracos. O povo lançava essas palavras sobre aqueles corredores. Diz que um dia numa corrida, um homem franzino, simples, diz que ele estava se destacando entre todos. Ele começou a corrida e já começou na frente, e ele corria e corria, e a multidão falando: vocês não vão conseguir, vocês são fracos, vocês são perdedores. E esse homem continuava correndo. Muitos estavam inclusive parando no meio do caminho. Diz que quando terminou a corrida, aquele homem chegou em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E aí foram falar com ele: e aí, o que você achou dessa corrida? Como foi para você? Ele era surdo. Simplesmente ele não ouvia, ele não ouviu tudo aquilo que aquele povo estava falando. Ele não recebeu aquela carga negativa sobre a vida dele. Lição para a nossa vida: dê ouvido para as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Aquelas que são enviadas por Deus na tua vida. Esses que estão falando bobagem, é de Deus? Não.
Vai acrescentar? Não. É fofoca? Não quero nem saber. Porque eu sigo firme na palavra do meu Deus. Eu sigo firme no Evangelho de Cristo. Eu sigo firme para o propósito maior que é o céu para a minha vida, a minha salvação em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. Se coloque em pé no teu lugar, igreja, em nome de Jesus.